O sono, ele é definido como um estado de inconsciência, do qual a pessoa pode ser despertada por meio de estímulos sensoriais. Tu chegar lá, dar 2 tapinhas na cara da pessoa e a pessoa acordar. O que diferencia ela do coma é que, né, o sono a gente acorda e a coma não. E nesse estado, ele não acontece ao acaso, ele é rigidamente regulado pelo nosso ciclo circadiano, ou ritmo circadiano, que ele funciona como um relógio biológico interno que a gente não coordena, simplesmente existe, que vai coordenar as atividades do organismo em um período aproximadamente de 24 horas, porque se o teu sono não estiver regulado, nada no teu corpo está. Os movimentos peristálticos, o teu batimento cardíaco, a regulação de hormônios, criança que não dorme, não cresce, existe um fator por causa disso, tá? Síntese e liberação de GH, tudo é envolvido através do teu sono num ritmo e um período de 24 horas. O grande maestro desse relógio é o núcleo supraesquimático SCN, localizado no hipotálamo, que é o eixo hipotalâmico regulador para todas as liberações que nós teremos que fazer ao longo desse dia. A sincronização com o ambiente, a nossa exposição diária, o ciclo natural de claro e escuro ajusta esse núcleo supraquiasmático. Por quê? Porque a nossa exposição à luz nos acorda e a exposição ao escuro nos adormece, nos dá sono, nos dá outras propriedades que vão ser liberadas, como a melatonina e outros fatores de organização. A produção de melatonina, a partir da percepção da luz ou da escuridão, esse núcleo, tá, supraquiasmático vai enviar estímulos ou inibições que passam pelo gânglio cervical superior até chegarem à glândula pineal, lá no nosso cérebro, responsável por secretar a melatonina, o hormônio do sono. Então, quando a gente percebe essa ausência de luz ou da escuridão, ele vai vai enviar estímulos, tá? Caso for noite, caso a gente desenvolveu o escuro, ou vai inibir para que passe pelo gânglio cervical superior até chegar à nossa glândula, que vai secretar essa melatonina. Então, todos os eixos que a gente vai entender vêm didaticamente através do nosso sono. Então, como nós estamos cientes dos diversos estados de atividade cerebral, incluindo sono, vigília e extrema excitação e até mesmo diferentes estados de humor, como alegria, depressão e medo, esses estados resultam de diferentes forças ativadoras ou inibitórias originadas geralmente dentro do cérebro. O sono, ele é definido como um estado de inconsciência do qual uma pessoa pode ser despertada por diversos tipos de estímulos, entre eles os sensoriais. E isso diferencia o sono do coma, que é o estado de inconsciência do qual uma pessoa não pode ser despertada. Existem múltiplos estágios do sono, desde um muito leve até o mais profundo, e a gente vai conhecer melhor esses estágios. Então a gente vai aprender a caracterizar os dois tipos de sono, que é o sono REM e o sono de ondas lentas, o não REM, listar as funções fisiológicas do sono para bom desenvolvimento e descrever o padrão de sono normal. Então, o ciclo circadiano, ou o ritmo circadiano, corresponde à variação de funções biológicas que ocorrem com regularidade a cada 24 horas nos diferentes organismos vivos, e nos seres humanos o ciclo sono-vigília representa o ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano difere o que é dia e o que é noite, e nele, tá? Então, esse ciclo circadiano, ele se regula, tá? O ritmo, ele é o organismo que realiza suas funções biológicas ao longo de um dia, e o relógio biológico que controla, por exemplo, o ciclo de sono-vigília em um período de 24 horas aproximadamente. No período de vigília, é o estado ordinário de consciência e da realidade exterior, isto é, o indivíduo vai responder facilmente aos estímulos sensoriais ambientais, ou seja, de forma fácil, quando nós estamos acordados e percebendo o ambiente ao nosso redor, o nosso cérebro está funcionando ativamente. Então, ele se comporta de maneira ativa, e a vigília pode ser classificada como relaxada ou com atenção. Nesse tipo de funcionamento, a atividade cortical predominante de ondas de baixa amplitude e de alta frequência, tá? Então, são várias ondas ao mesmo tempo, né? Como tu sabe, de alta frequência, mas de baixa amplitude, quando a gente já estudou lá no sistema ondulatório, lá na física.
Isso ativa a alta atividade cerebral. A gente pode estar relaxado ou pode estar prestando atenção, assim como nós estamos em qualquer momento. No período de sono, é um estado de consciência complementar ao de vigília que proporciona esse repouso e durante o qual ocorre a suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. Então, o sono pode ser classificado como sono não REM, tá? Sono não REM 2, sono não REM 3, sono não REM 4. E o sono REM, também conhecido como sono paradoxal, porque pode ter alta atividade cerebral similar à vigília. O que acontece? É quando a gente sonha. O ciclo do sono, ele passa pelo primeiro ciclo, enquanto a gente está acordado, até o estágio 4, que primeiro passa pelo sono REM, e aí até o estágio 1, 2, 3, 4, até o sono profundo. O estágio 1 e o estágio 2 são de sono leve, e o estágio 3 e o estágio 4 são de sono profundo. Enquanto a gente está acordado, tá? A gente passa por as diferenciações desse ciclo. Mas enfim, assim, nesse ciclo circadiano, a gente deve ser entendido como um mecanismo de regulação entre o dia e a noite do organismo, que são processos fisiológicos para que o corpo consiga acordar, sentir fome, se estar ativo, ficar com sono e assim por diante. Então, a gente vai entrar aqui nos slides trabalhados em aula para que eu consiga explicar isso da melhor forma possível. Ok. Então, o ritmo circadiano. A gente já entendeu o que é, quem é o maestro biológico desse sistema do núcleo supraquiasmático, que está localizado no hipotálamo, que vai mandar informações pela nossa glândula pineal, para liberação ou para inibição de melatonina, que vai fazer com que a gente fique acordado ou não. Isso vai para o nosso gânglio cervical superior, ou seja, nós temos aqui pares de nervos cranianos que descem pelo nosso encéfalo, aqui na nossa pequena, nos gânglios cervicais dos neurônios sensitivos, aqui nos nossos neurônios cervicais do gânglio cervical superior. E aí a gente vai entrar nesse quesito de exposição diária ao ciclo natural do claro e escuro, nos mantém sincronizados com o mundo exterior, ajustando o nosso relógio interno. Então, a liberação de cortisol, de melatonina, de grelina, que é o hormônio da fome, o GH e a leptina são todos evidenciados pelo nosso relógio biológico. Então, quer dizer que além da melatonina, esse ciclo vai regular a liberação cronometrada de outros hormônios que são essenciais, como o cortisol, tá? E o GH, o hormônio do crescimento, a leptina e a grelina, que são hormônios da fome. Ok, aí nós temos os mecanismos neurofisiológicos de como que o cérebro dorme e como que o cérebro acorda. Então, o estado de alerta e atenção dirigida, que se chama vigília, é mantido pelo SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Este é um circuito que está localizado no nosso tronco cerebral, que promove a ativação do córtex cerebral. E para explicar como passamos da vigília para o sono, existem duas teorias principais. Como a gente decide que a gente vai querer dormir, ou quando a gente tá ali relutante e do nada a gente passa 15 minutinhos parado e pega no sono. Então, como é que isso acontece? Esse processo é passivo, tá? Esse sistema reticular ascendente, o SARA, simplesmente sofre fadiga após passar o dia inteiro ativo e ele vai reduzir seus estímulos ao córtex. O córtex vai mandar tu ficar acordado e ele vai reduzir os estímulos ao córtex. E aí acontece um processo inibitório que ele é ativo, porque as áreas inferiores do tronco cerebral, como o locus ceruleus, que é aquela partezinha azul do tronco cerebral que a gente viu lá no cadáver, os núcleos da RAF e os núcleos do trato solitário entram em ação para inibir ativamente as informações que estão sendo provenientes do córtex cerebral que vão induzir o sono. Então, vários neurotransmissores modulam essas vias, incluindo a acetilcolina, que pode ser sim um neurotransmissor inibitório também, o GABA, a glicina, o glutamato, a histamina, a noradrenalina e a serotonina são todos neurotransmissores que estão envolvidos nisso. Então, curiosidade clínica que é por isso que é tão difícil dormir quando a gente sente dor, porque a estimulação provocada pela via da dor lenta, que é a do tipo C, ativa fortemente as áreas do tronco cerebral e dos núcleos talâmicos, que geram um efeito potente de alerta que impede o desligamento cortical que nosso sono precisa. Então, existem as duas grandes fases do sono, a do sono REM e a do sono não REM. A do sono não REM é dividida em 4 fases e a do sono REM dividida só em uma. O sono REM é a primeira, tá? E depois nós entramos no sono não REM, que é o sono profundo. Então, o que vai acontecer? Nas ondas, no sono de ondas lentas, tá? O não REM, ele é o sono
profundo e altamente relaxante. Nele há uma redução geral das chamadas funções vegetativas do corpo. Então tem uma redução do tônus muscular, ou seja, se eu me deito, obviamente eu não preciso estar 100% focado em me manter em pé e posturado. Então eu posso relaxar. Então tem uma redução do tônus muscular, cerca de uma diminuição de 10 a 30% na frequência cardíaca. Obviamente quem vai estar fazendo isso é o nosso hipotálamo. A frequência respiratória diminui, a pressão arterial também e o metabolismo basal também. Tem uma queda na temperatura corporal de cerca de 1 a 2 graus, porque tu não tá mais se mexendo. E também tu não tá destinando energia para que o teu tônus muscular fique tão imponente assim. Então, nesse período, os sonhos geralmente não são lembrados. Depois desses 4 períodos de sono, a gente entra no sono REM, tá? Que é conhecido como rápido, no caso, sono de movimento rápido dos olhos, né? Numa sigla em inglês. Por quê? Porque ele também é conhecido como sono paradoxal, porque o cérebro exibe uma atividade muito semelhante à atividade quando a gente está acordado, por isso que ele é paradoxal. Mesmo que a gente esteja dormindo profundamente, ele exibe um brilho, né, um movimento semelhante quando a gente está acordado, porque é como se estivéssemos, só que é quando a gente está sonhando. Então ele exibe uma atividade elétrica intensa, semelhante ao estado de vigília, e embora a pessoa esteja dormindo profundamente, ele representa cerca de 25% do tempo total de sono e ocorre episódios de 5 a 30 minutos. Suas características principais são os movimentos oculares rápidos e sonhos muito vívidos e as frequências cardíacas e respiratórias irregulares, obviamente, porque eles vão tentar se adaptar a um movimento que tu tá fazendo nos teus sonhos, mas que tu não tá fazendo de verdade. Então, mesmo que tua respiração e teu batimento cardíaco tente acompanhar o que tu tá achando que tu tá vivendo. Então, tu tá sonhando que tu tá escalando uma montanha, obviamente tu vai acordar ofegante e com respiração como se tu estivesse subindo uma montanha. Só que o teu cérebro vai estar tentando controlar o que tu tá querendo viver em sonho e o que tu tá vivendo na realidade. Então, por isso que fica uma coisa irregular. Ok. E aí acontece também uma atonia muscular, porque embora haja intensa atividade cerebral, os músculos motores do corpo são completamente paralisados, que é uma proteção para a gente não reproduzir os movimentos dos sonhos. Ou seja, tem uma diferença nisso quando ele não consegue, né? Quando a gente não consegue realizar essa atonia muscular, é aí que gera o sonambulismo, que é uma, né, a gente acorda e a gente não lembra de nada. Isso é uma proteção pra gente não reproduzir os movimentos nos sonhos, e aí a gente acaba, né, tendo uma diminuição da atonia muscular e o metabolismo cerebral aumenta em quase 20%, porque é a fase em que a gente costuma despertar espontaneamente ao final da noite. Então, como que o sono REM é gerado? Os neurônios colinérgicos, que são os secretores de acetilcolina, que são, né, um neurotransmissor excitatório, como a gente já entendeu, eles estão localizados no tronco encefálico e eles excitam várias partes do cérebro de forma desincronizada. O que impede que o estado de alerta consciente, tá? Ele impede o estado de alerta consciente, mas ele gera os sonhos. Então, lesões bilaterais desses neurônios eliminam completamente o sono REM, ok? Então, ele é gerado, tá? O sono REM ele é gerado, o primeiro sonho, o sono mais profundo, né? No caso, o primeiro sono, que é o sono REM, ele vão nos neurônios colinérgicos que estão nele, que fazem o sono REM, secretores de acetilcolina, são localizados no tronco encefálico, vão excitar várias partes do cérebro de forma desincronizada, o que impede o estado de alerta consciente, mas gera os sonhos. Ok. Então, por que a gente precisa dormir? Porque as funções fisiológicas do sono, enquanto a gente é criança, a gente tem a maturação neural do nosso sistema nervoso, a consolidação do aprendizado e memória acontece no sono REM, a propagação das memórias do hipocampo para as áreas corticais do cérebro também acontecem no sono, e a eliminação de resíduos metabólicos produzidos durante a vigília acontecem também no sono REM. A restauração da energia e o fortalecimento do sistema imune acontece através do sono. Num eletroencefalograma, que a gente chama de EECG, a gente consegue ver a captação da atividade elétrica cerebral. O ECG capta
tá? Ele vai captar a atividade elétrica cerebral através de eletrodos fixados no couro cabeludo, e essas ondas são classificadas pela sua frequência, número de ondas por segundo, variando de 1 a 80, com uma amplitude e intensidade de 0 a 200 milivolts. Existem ondas beta, que são registradas na vigília ativa, que são altas, que, né, a gente já viu que tem alta frequência e baixa voltagem, são pequenas ondinhas, tá? Ondas alfa, que são presentes quando estamos acordados, mas relaxados e de olhos fechados. Ondas teta, que são a transição e estágios iniciais do sono. E as ondas delta, que são típicas do sono profundo, de fases 3 a 4 do sono de ondas lentas, tá? Na fase 3 e 4 do sono não REM, que são ondas bem lentas, cerca de 3 por segundo e com alta voltagem, tá? Ok. Aqui, ó. E aí, nós temos isso aqui, a arquitetura do sono e as suas funções. Então, uma noite padrão que a gente vamos supor numa realidade hipotética e imaginada que todo mundo dorme perfeitamente 8 horas por dia, o que não é muito comum para uma estudante de medicina, mas ok. Então, nós não ficamos parados em um único estágio, tá? A gente passa por ciclos que se repetem cerca de 5 vezes ao longo da noite, e eles vão flutuando entre a vigília, tá? E os 4 estados do sono de ondas lentas e sono REM. Então, em uma noite padrão de 8 horas, a gente não fica parado num único estágio, como tu já viu, a gente viaja pelo início do sono até voltar, ó. Vê que no meio do sono a gente passa por alguns estágios de vigília de novo, onde a gente dorme, dá aquela leve acordadinha e volta a dormir, dá aquela leve acordadinha. A gente não simplesmente apaga, né? Então, é um ciclo que se repete cerca de 5 vezes ao longo da noite, esse processo de acordar e dormir. Não acordar, né? Então, dá aquela acordadinha e volta. Fica flutuando entre a vigília e os 4 estados do sono de ondas lentas e depois, né, o sono REM. Então, quer dizer, primeiro o sono REM, depois os 4 estados de ondas lentas, né? Ok. Então, à medida que a noite avança, essa profundidade desse sono de ondas lentas, ele vai diminuindo, porque a gente passa cada vez menos tempo nos estágios 3 e 4, que são de sonos profundos, e a duração dos episódios do sono REM, que é aquele sono mais breve ali, o sono paradoxal, ele aumenta. Então, existe também uma diferença marcante com a idade, porque o adulto jovem, ele atinge o sono profundo, o estágio 4, com facilidade nos 2 primeiros ciclos, tá? Nos primeiros ciclos ali do sono, tá? Enquanto o adulto idoso apresenta um sono muito mais fragmentado, superficial, com menos tempo de sono profundo. Por que a gente precisa passar por isso? Porque o sono desempenha funções biológicas vitais indispensáveis. Vai fazer a maturação neural. Além da consolidação do aprendizado e memória, que é durante o sono REM, as informações e memórias de curto prazo que estão ali armazenadas no hipocampo, que aconteceram durante o dia, elas são propagadas e fixadas nas áreas corticais de longo prazo. Então, a gente vai, naquele momento ali do sono, a gente vai distinguir o que é importante, o que é inútil e vai começar a fixar nas nossas áreas corticais do cérebro. Também vai acontecer essa limpeza cerebral, porque vai ter eliminação de resíduos metabólicos tóxicos ali, que podem ser um excesso de neurotransmissores que foram liberados, inclusive o glutamato é um deles, que é tóxico, então ele precisa acontecer uma limpeza de todas as sinapses excitatórias e inibitórias que aconteceram ao longo do dia. Então, nessa área do sono REM, durante esse período, tá, a eliminação dos resíduos tóxicos acumulados durante o período acordado vai acontecer nesse sono REM. E também a restauração física, porque vai fazer a reposição de energia celular e o fortalecimento do sistema imune. Obviamente, se tu não tá caminhando, nem fazendo esforço físico, nem precisando reparar o teu tônus muscular, obviamente, vai estar toda a energia de ATP produzida pelas tuas mitocôndrias não vai estar sendo gasta de forma tão aumentada, né, como se você estivesse acordado. Então aquela energia vai ser recuperada para que tu tenha energia de novo para gastar. Então existe essa diferença do eletroencefalograma em diferentes idades. Durma bem. Então, vamos para casos clínicos de acidente vascular encefálico.
Então, vamos para um estudo de caso clínico de acidente vascular encefálico, quando a gente estava ali estudando antes na aula anterior as vias motoras e como que isso pode acometer. Então, é uma revisão da aula anterior que não é sobre a fisiologia do sono, mas compensa ver. Ok, então aqui está o território das artérias cerebrais, o nosso polo temporal do cérebro, o polo frontal do cérebro aqui, ó. Aqui estaria o cerebelo. Então, essa aqui é a parte da nossa testa, aqui são os lobos temporais, que são os laterais, e o lobo occipital do cérebro. Todo o processamento da nossa visão e audição está aqui, a nossa personalidade, a área de Wernicke, a área de Broca, fala, pensamento racional crítico, que mais? Convivência na sociedade, a gente identifica o que é ético, o que é imoral, os polos temporais do nosso cérebro com outras funções, vista lateral direita do hemisfério direito, subdivisões dos hemisférios. Então, vamos lá. Vamos pensar que um homem de 60 anos, tá, que acordou com paralisia no braço esquerdo e disartria leve. O que a gente vai pensar? Paralisia do braço esquerdo e disartria leve. A gente já pensa que isso pode ser uma compensação de infarto. Por quê? Porque os gânglios sensitivos que vão fazer a coordenação dessa arritmia cardíaca que a gente sente lá no peito, ele se corresponde a um dermátomo que vai também vascularizar, que vai passar pelo mesmo segmento medular, o que carrega a informação do nosso miocárdio também vai passar pelo mesmo segmento medular do nosso braço esquerdo, que vai corresponder a um dermátomo de sensação no nosso braço esquerdo quando estamos infartando. Então, paralisia do braço esquerdo, disartria leve do coração, mantendo a compreensão e a cognição intacta. Ok, vamos entender. A tomografia confirmou que aconteceu um acidente vascular encefálico no território da artéria cerebral média direita. Então, não era infarto, ok. Vemos que é um acidente vascular encefálico. Se aconteceu no território da artéria cerebral de média direita, sabemos que é qualquer via que sabemos que faz parte da irrigação encefálica lá no polígono de Willis, a artéria, né, cerebral média direita, que vem a partir das carótidas internas. Então, vamos lá. Se aconteceu uma paralisia, tá? Aconteceu uma paralisia do braço esquerdo, um déficit motor. Ou seja, aconteceu um problema na minha via motora. Vamos ver qual que é delas, né? Então, a artéria cerebral média direita sofreu uma obstrução que interrompeu o suprimento sanguíneo para a porção lateral do córtex motor primário, que é localizado no giro pré-central direito. Sabemos que todo giro pré-central ele corresponde à informação motora e giro pós-central à área sensitiva. Quando a gente vai ver o homúnculo motor de acordo com a organização somatotópica do cérebro, que é o homúnculo, essa região lateral afetada é justamente responsável por controlar os movimentos do membro superior. Então, obviamente, ele está tendo uma paralisia do membro esquerdo. E, obviamente, porque se o acidente vascular encefálico foi do lado direito do cérebro, sabemos que todas as vias, até agora, a via motora vai decussar, né? Então, se ela decussa, o acidente vascular encefálico do lado direito vai comprometer a função motor do lado esquerdo, ok? Então, como os neurônios motores superiores dessa área, todos os neurônios motores superiores estão no encéfalo, neurônios motores inferiores estão na medula. Como os neurônios motores superiores dessa área foram lesados a partir do AVC, né, quer dizer, do AVE, o estímulo voluntário foi interrompido porque a paralisia ocorre no braço esquerdo. Tá? A paralisia vai ocorrer no braço esquerdo porque a via córtico-espinal sofre decussação no bulbo, ela cruza de lado. Então, fazendo com que o hemisfério direito controle os movimentos do lado contralateral do corpo e, obviamente, se eu tive um problema na irrigação dessa via, tá? Por um acidente vascular encefálico no encéfalo, sabemos que o que vai ser comprometido serão os neurônios motores superiores que estão presentes no encéfalo. Como a via córtico-espinal decussa no bulbo, obviamente, não foi um problema medular que vai acometer isso, mas sim um problema de acidente vascular encefálico que acabou comprometendo o movimento do corpo. O que é uma disartria leve? É uma dificuldade na articulação da fala. Então, o mecanismo, a alteração na fala ocorre pelo provável acometimento da área da broca do lado direito, que estaria mais ou menos aqui, né? Ok. Que estaria como a área motora da fala, que estaria no giro pré-central,
né, na área pré-central do cérebro, mas enfim, mais ou menos aqui, a área da broca. Ok. Por que isso foi leve? Porque na grande maioria da população, o hemisfério esquerdo é dominante para as funções de linguagem e da articulação da fala. Obviamente, se o acidente vascular encefálico se fosse do lado esquerdo, causaria um pouco mais de problemas desse quesito. Mas como foi do lado direito, que não é tão dominante para essa função, o impacto da fala foi minimizado e vai se manifestar apenas como uma disartria leve, sem afetar a compreensão da linguagem. Poderia existir um potencial comprometimento do sensorial, da parte sensorial? Sim, porque o mecanismo, além do córtex motor, a área cerebral média, a artéria cerebral média, que deriva lá da artéria carótida interna, tá? Ela também irriga o giro pós-central. Então, mesmo que onde ficasse o córtex somato, que fica o córtex somatosensorial primário, que é o que identifica e para onde vão todas as vias sensoriais, poderia sim acontecer um problema de... Poderia sim acontecer um problema de sensibilidade. Então, numa manifestação clínica, tá? Aqui, ó. Poderia ter um comprometimento sensorial, porque a artéria média também supre o giro pós-central, portanto, dependendo da extensão desse acidente vascular encefálico ali, dependendo de quanto que a hemorragia... De como, né, do que obstruiu ali, do que deixou de ser nutrido, o paciente poderia apresentar perda de sensibilidade somatosensorial, ou seja, de interpretação da sensibilidade que acontece no córtex sensorial primário, que é para onde vão todas as informações que derivam da periferia do nosso corpo, que vão para o sistema nervoso central, que vão também a todas as vias sensitivas que são processadas pelo nosso córtex somatosensorial primário. Tato fino, grosseiro, pressão, propriocepção, temperatura e dor aguda no braço, quer dizer, e dor aguda, né, que é o que essas vias transmitem, seria comprometido, mas seria comprometido no braço esquerdo porque, né, foi aonde aconteceu essa paralisia. Porque a região lateral do córtex somatosensorial direito processa as vias sensoriais oriundas do braço esquerdo devido à intercostação das vias durante seu trajeto. Entendemos? Ok. Só que, dependendo da extensão exata desse acidente vascular encefálico, ele poderia deixar de sentir essas sensações, não só no braço esquerdo, mas dependendo de todas as áreas do homúnculo motor que ele acometesse, poderia também causar outras perdas de sensibilidade. Obviamente nos outros lados, porque essa via decursa tanto para a sensibilidade tanto para a sensação, para quanto a condição motora. Então, como estariam os reflexos medulares dessa pessoa? Sabemos, que o paciente vai apresentar uma hiperreflexia, porque os reflexos serão exaltados no membro superior esquerdo, mesmo com a paralisia, Porque em condições normais, os neurônios motores superiores que estão lá no encéfalo, que foram comprometidos pelo AVE, vão exercer a modulação, que é a inibição sobre os neurônios motores inferiores que estão localizados na medula espinal. Ou seja, o córtex vai querer se mexer, aí ele vai passar pelos núcleos da base. Os núcleos da base vão fazer a modulação desse movimento, vão enviar para o córtex então vai descer para o tálamo vai, que estava preso ali, freado, serão o globo pálido e a substância negra reticular vão desfrear esse tálamo, e aí essa movimentação que eu quero fazer vai descer do tálamo até o músculo estriado esquelético para que eu consiga fazer esse movimento modulado. Porque se não existisse a modulação desse movimento pelos núcleos da base e por outras estruturas dos meus neurônios motores superiores no meu encéfalo, eu faria um movimento brusco. Que foi obviamente isso que aconteceu. Ele vai apresentar uma hiperreflexia porque no membro superior esquerdo, mesmo com a paralisia, porque os neurônios motores superiores que exercem essa modulação e essa inibição sobre os neurônios motores inferiores,
que estão localizados na medula espinal, né, vai acontecer a modulação antes de chegar na medula. Eu estou tentando explicar da forma mais didática possível. Essa modulação, ela conta com o refinamento dos núcleos da base do cerebelo, como eu já tinha falado, com, né, as sinapses inibitórias que vão acontecer via as vias diretas e indiretas. Mas, enfim, essa modulação, tá, com os neurônios motores superiores, como foram lesados no AVE, a medula perde essa regulação inibitória central, deixando o arco reflexo modular livre e superexcitável. Então, toda essa reflexão, porque o impulso que o cérebro, eu quero me mexer, eu vou me mexer. A gente sabe que o arco reflexo, ele não é processado pelo córtex, ele é diretamente da medula. Então, quem vai fazer a regulação desse reflexo, tá? Desse movimento que eu quero fazer. Só que daí tu vai pensar, o arco reflexo, ele não vem, ele não passa pelo córtex para ser processado. Quando tu bate o martelinho lá no joelho, ele está simplesmente vindo de um reflexo medular que está sendo estimulado. Como é que um AVE lá no cérebro vai interferir nessa via? Como é que ele vai interferir no meu arco reflexo? Isso é uma das dúvidas mais clássicas e confusas da neuroanatomia, tá? Tem toda a razão de pensar assim, porque o arco reflexo básico, como o reflexo patelar ou aquele do tendão de Aquiles, ele é puramente medular. O estímulo entra pela raiz sensorial, passa por uma sinapse na medula e já sai pelo neurônio motor para contrair o músculo pela raiz anterior. O córtex, ele não precisa pensar para o reflexo acontecer. Só que, por que um AVE lá no cérebro altera um circuito que está lá embaixo na medula? Então, a resposta é uma palavra que se chama modulação. Porque mesmo que seja só a medula responsável por fazer isso, tem um mecanismo que está regulando o quanto esse reflexo vai acontecer. Então, metáfora de um carro sem freio, tá? Vamos pensar que o arco reflexo medular é como um carro, com o motor ligado e o pé cravado no acelerador. Ele é naturalmente ligado e ligadão, sim, super estável. Ele tá sempre acontecendo. Qualquer coisa pode excitar ele tá lá, ligadão. No corpo saudável, o córtex cerebral, através dos neurônios motores superiores e as vias que descem até a medula, vão funcionar como o carro desse freio. Então, o reflexo, ele não precisa do cérebro para acontecer, mas a modulação desse reflexo precisa do cérebro. Então, o cérebro passa 100% do tempo enviando comandos químicos sutis para a medula que dizem: ei, segura a onda aí embaixo, não precisa responder de forma exagerada para qualquer estímulo. E os núcleos da base e o cerebelo ajudam o cérebro a calibrar esse freio perfeitamente, né? Regulando a modulação, inibindo quando for necessário. E o que aconteceu no acidente vascular encefálico? Quando ocorre um acidente vascular encefálico na artéria cerebral média, que é os neurônios do córtex motor superior morrem ou ficam sem energia, né? Como aconteceu, o cabo do freio ele é cortado. Então, as vias motoras descendentes, como o trato córtico-espinal, tá? Que é uma das vias motoras que vai fazer a regulação dos estímulos que a medula pode fazer, porque a medula tem os próprios receptores voluntários, ela pode fazer movimentos sim a partir dela, e esses são os reflexos, mas eles vão parar de enviar sinais inibitórios para a medula. Então, é como se os pais tivessem saído de casa, entendeu? A medula é a porra louca, ela faz o que ela quer, só que o cérebro fala aí, dá uma segurada. Só que a medula, quando obviamente aconteceu um acidente vascular encefálico e o cérebro não tá lá mais pra falar o que ela tem que fazer, ela vai soltar a franga, entendeu? Ela vai fazer o que ela quiser, ninguém vai mais inibir ela, a medula fica sem controle central e o arco reflexo medular, que antes era modulado e contido pelo cérebro, agora tá isolado, sem supervisão, e acontece a hiperreflexia, como no acidente vascular encefálico. Então, como a medula perdeu o freio natural, qualquer estímulo bobo gera uma resposta absurdamente exagerada, e é por isso que quando a gente vai testar o reflexo do braço esquerdo, nesse paciente com martelinho, por exemplo, a reação vai ser muito mais forte e abrupta, vai ser uma hiperreflexia do que o braço normal, porque o cérebro não tá freando, não tá inibindo esse sistema. Justamente porque
a modulação não ocorre. Espero que tenha sido útil.